Como nós já citamos algumas vezes aqui ao longo deste culto, no início do século XVI, a Europa vivia uma grande crise, vivia dias de profunda ansiedade. Guerras, pestes, crises econômicas assolavam as cidades. E a igreja, que deveria ser um porto seguro para as pessoas, estava mergulhada em corrupção e superstição. A fé popular era marcada por medo e por culpa. E muitos viviam com a sensação de que o mundo estava chegando ao fim. E de certo modo elas estavam certas, né? Um mundo estava de fato terminando. O mundo medieval estava ruindo diante de novas descobertas, de novos ideais e sobretudo de uma redescoberta da palavra de Deus. Nesse cenário surge um monge chamado Martinho Lutero, angustiado com a sua própria alma, perplexo diante da venda de indulgências. Em 1517, 508 anos atrás, a Reforma Protestante então teve o seu estopim como uma tentativa de voltar às Escrituras. Tanto Lutero quanto outros reformadores viam o tempo em que eles viviam como os dias finais. Não no sentido de que eles estavam querendo marcar a data para Jesus voltar ou dizendo que o mundo acabaria a qualquer momento, mas no sentido de que eles queriam perceber a urgência de viver para Deus. Eles não esperavam passivamente o fim, mas viviam ativamente em santidade, fé e serviço, certos de que cada decisão que eles tomavam, cada oração e cada ato de amor eram parte da sua vocação sacerdotal neste mundo. Existe inclusive uma frase atribuída a Lutero, embora os escritores e teólogos não consigam recuperar onde foi que ele disse isso e se ele realmente disse isso, mas que é atribuída popularmente a ele, em que supostamente ele diria assim: mesmo que eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma macieira. Então, essa frase traduz, de certa forma, esse espírito da reforma diante da ideia de um fim. Não um desespero, porque o mundo está acabando, mas uma vontade de viver uma fidelidade cotidiana, a vida diante de Deus. Daí os reformadores também trouxeram o conceito de viver corandeu, viver diante de Deus, viver com o coração voltado para o Senhor em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu falo. O que nós temos hoje talvez seja um movimento um pouco diferente quando a gente fala sobre o fim do mundo. Essa ideia de fim, ela foi completamente banalizada, completamente distorcida, principalmente a partir ali por volta dos anos 2000, né? Principalmente depois da década de 1980 e daí para frente. Alguns enxergam o fim do mundo como motivo de pânico, de especulação. Nós temos aí pelas redes sociais os profetas do caos, aqueles que qualquer passo que acontece na política, qualquer passo que acontece na história mundial, vão falar: olha, preparem-se, porque isso é sinal de que Jesus está voltando amanhã. Começa a se desesperar. Aliás, existe uma igreja nos Estados Unidos que crê, inclusive, que Jesus já voltou. E aí fala para o pessoal já vender suas coisas, se desesperar logo, porque está na hora. Por outro lado, também existem aqueles que vivem como se o fim jamais viesse, imersos na sua distração, imersos nos seus compromissos do dia a dia. E em ambos os casos, o resultado é o mesmo: uma vida sem sobriedade espiritual. Se o fim está próximo, então, na verdade, meus irmãos, nós precisamos viver de modo sensato, com a mente desperta, com o coração em oração,
Foi isso que o apóstolo Pedro escreveu aos seus primeiros leitores e a nós também, claro. E é isso que nós vamos redescobrir hoje, lendo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O texto vai passar para você aqui na tela. Se você tiver uma Bíblia, é importante que você abra, que hoje nós vamos passear bastante em vários versículos e você pode conferir um pouco do que eu vou falar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? A palavra do Senhor nos diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Queridos, embora o nosso foco aqui neste mês seja refletir sobre como nós podemos viver como sacerdotes neste mundo, é impossível lermos a carta de Pedro sem notar o quanto ele se interessa pelo que nós chamamos de escatologia. Não tenha medo, essa palavra significa a doutrina das últimas coisas. É a maneira como a teologia, fala sobre como Deus está conduzindo a história da redenção até o seu propósito final. Por exemplo, se você voltar lá para o início da carta, no primeiro capítulo, Pedro nos lembra que nós temos uma herança guardada nos céus e que nós somos sustentados pelo poder de Deus até o dia da salvação. Ele diz que o nosso sofrimento, embora duro, embora difícil, é como uma espécie de fornalha que nos purifica e que nos prepara para o louvor e para a glória de Jesus quando Ele se manifestar em sua segunda vinda. Se a gente continua lendo o segundo capítulo, Pedro vai exortar os seus leitores a viver de modo exemplar, para que até os que não creem em Deus, até os pagãos, até os gentios, possam glorificar a Deus no dia da visitação. Já no início do quarto capítulo, ele lembra que todo mal será julgado. E no quinto, fala aos líderes da igreja que a recompensa pelo seu serviço, pela sua fidelidade, virá quando Jesus Cristo, nosso supremo pastor, aparecer e lhes entregar a coroa da glória. Ou seja, do começo ao fim da carta, Pedro mostra que a ética cristã, a maneira como nós vivemos, como nós nos portamos e como nós tomamos nossas decisões neste mundo, ela está pautada também pela escatologia. O modo como nós vivemos hoje depende daquilo que nós pensamos sobre o amanhã. E isso não é uma peculiaridade de Pedro. Na verdade, o Novo Testamento vibra, com essa expectativa da segunda vinda de Cristo. Paulo, por exemplo, escreve aos Romanos que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O autor de Hebreus recomenda aos seus leitores que não deixem de se congregar, mas que eles possam apoiar uns aos outros, tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. Tiago, no texto que nós lemos no início do culto, vai nos lembrar na verdade, as pessoas que estão passando por provações e aflições, que o nosso juiz está às portas. E o apóstolo João também, de forma muito direta, diz: olha, esta já é a última hora. Então, a igreja no primeiro século, a igreja primitiva, já vivia com essa expectativa, com esse coração voltado para o retorno de Jesus. Eles não sabiam quando, mas sabiam que seria breve. E essa certeza moldava a sua forma de pensar, de agir e de esperar. Mas pastor, Pedro está escrevendo no primeiro século, década de 60, 70 no máximo, que eles viviam nos últimos dias, que o fim já estava próximo. E nós estamos em 2025. 2000 anos depois, eles estavam falando que nós
estamos próximo do fim? Ainda estamos nos últimos dias? Que história é essa? Você está me enrolando? Ou a Bíblia está me enrolando? Não, meus irmãos, é isso mesmo. É isso que nós vemos também em todo o Novo Testamento. Não falta nenhum grande movimento da parte de Deus para que Jesus retorne. Todas as grandes coisas que tinham que acontecer, já aconteceram. A encarnação do Messias prometida lá no Antigo Testamento, já aconteceu. A sua morte anunciada pelos profetas, já aconteceu. A sua ressurreição que foi declarada, já aconteceu. Ele já subiu aos céus de onde governa a sua igreja. Agora, queridos, o próximo passo é o seu retorno. O que Pedro então chama aqui de últimos dias, não é uma contagem regressiva. Olha, faltam tantos dias. O que ele está falando é que nós vivemos numa era, nós vivemos num período, nós vivemos num momento da história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós vivemos nesse intervalo. Vivemos numa era com data de validade. Um tempo em que a salvação já foi inaugurada, mas ainda não consumada. Um tempo em que Cristo reina, mas ainda não revelou plenamente a glória do seu reino. Um tempo em que nós já experimentamos grandes bênçãos vindas do céu, mas que tudo que nós experimentamos até agora é só um vislumbre. É só uma gota do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é por isso que Pedro afirma aqui com toda a razão que o fim de todas as coisas está próximo. Porque nós somos chamados, no meio desse período, a vivermos com confiança. Pés no presente, olhos no futuro. Somos chamados a viver de tal forma que tanto nós quanto as pessoas ao nosso redor possam experimentar essas fagulhas, essas gotas, esses pequenos vislumbres de como será o céu com Cristo. O cristão não é alguém que foge do mundo, nem alguém que se perde nele, mas é alguém que vive o agora à luz do que virá. E a palavra fim aqui merece uma atenção especial nossa, porque em grego, essa palavra aqui, ela não significa término, ou melhor, não significa só término de todas as coisas. Ela também significa o propósito, o alvo, a direção, o objetivo. O fim que Pedro fala aqui não é apenas o encerramento da história, mas é o seu objetivo, é a meta para a qual toda a humanidade caminha. Pedro também vai utilizar esse mesmo termo lá no primeiro capítulo, quando ele diz que o fim da nossa fé é a salvação. Vejam, não é o término da nossa fé que é a salvação, é o objetivo. É a meta, o alvo. No capítulo 4, Pedro vai falar sobre o objetivo também, o fim dos que rejeitam o Evangelho. Então, mais uma vez, não é apenas um ponto final da história, mas é a plena realização do plano de Deus. É o momento em que tudo o que Deus começou lá no início do tempo encontrará o seu propósito final em Cristo Jesus. Inclusive, o verbo também utilizado aqui, está próximo, se aproxima, é o mesmo que Jesus utiliza quando ele inicia o seu ministério pregando o Evangelho, dizendo: o reino de Deus está próximo. Isso nos leva a concluir, meus irmãos, que o fim não é apenas o futuro. O fim já começou a se manifestar. O reino já irrompeu na história, mas, como eu disse, ainda aguarda a sua plenitude. Nós vivemos nesse entremeio, um tempo em que o fim já chegou, de certa forma, porque nós experimentamos isso que Cristo já começou a trabalhar em nós, mas ainda não se completou. E Pedro vai nos lembrar que, ao percebermos a proximidade do fim, esse fim que é tanto certo quanto iminente, o cristão não se desespera e nem se acomoda. Pelo contrário, ele se torna lúcido.
ele ora, ele vive com propósito. Nesse pequeno versículo aqui, Pedro nos mostra que às portas da eternidade, a vida do cristão deve ser marcada por 3 características. Em primeiro lugar, os cristãos devem ser criteriosos. Essa é uma palavra que evoca nós termos lucidez, nós termos discernimento, termos o domínio da nossa mente. Ser criterioso é ter uma mente desperta, livre de ilusões, atenta, capaz de julgar as coisas com sobriedade espiritual. Em tempos de medo e de histeria, como os dias de Pedro, como os dias da Reforma Protestante e como os nossos dias também, nós cristãos somos chamados a pensar com clareza, pensar de forma muitas vezes racional, inclusive. Não se trata apenas de termos inteligência, mas de termos uma mente que é moldada pelas verdades da palavra de Deus. Ser criterioso é olhar para o mundo com a lente, com os olhos da fé. É não se deixar levar por boatos, por teorias, por modismos, por discursos alarmistas. Pedro sabe que quando as pessoas acreditam que o fim está próximo, há sempre esse risco, né? Ou de nos desesperarmos, ou de ficarmos indiferentes. Alguns entram em pânico, outros se entregam à apatia. Mas o cristão não deve nem pender para o lado e nem para o outro. Nem entrar em colapso, nem cruzar os braços. Devemos viver com discernimento. Devemos ponderar, avaliar, orar, agir com sabedoria. Queridos, nós já falamos aqui tantas vezes que vivemos dias saturados de informação, carentes de reflexão, pessoas querendo marcar data para o fim, para o retorno de Jesus, querendo que tenha selo se abrindo, que tenha sinal de apocalipse e tudo mais. Mas nesse turbilhão de coisas, nós somos chamados a ser as pessoas que respiram fundo, que ponderam, que buscam em Deus uma mente equilibrada. Pessoas que vivem de forma consciente, que tenham certeza de que cada decisão que tomamos tem um peso eterno. Pessoas que entendam que o tempo é curto e precioso. Pessoas que entendam que viver à sombra da eternidade muda a maneira como nós tratamos as pessoas, como nós usamos o nosso dinheiro, como reagimos às ofensas contra nós e como nós planejamos o nosso futuro também. Em segundo lugar, os cristãos devem ser sóbrios. Essa é uma palavra que Pedro repete 3 vezes na sua carta, o que mostra que ela tem uma certa importância aí para ele e para nós cristãos também. E todas as vezes que Pedro usa essa expressão, ele está se referindo a uma importância de estarmos vigilantes, de estarmos acordados, né, espiritualmente falando, né? No início da carta, por exemplo, no primeiro capítulo, ele diz: portanto, estejam com a mente preparada para a ação, sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que lhes será concedida quando Jesus Cristo for revelado. Então, sobriedade aqui, nesse primeiro capítulo, para Pedro, é o oposto de viver distraído, né? É viver com os olhos abertos para a graça que está por vir. Mais adiante, no capítulo 5, ele vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Aqui, sobriedade, então, é o oposto da negligência. É você estar atento às batalhas espirituais que acontecem, sim, na nossa vida. Já aqui no capítulo 4, versículo 7, sobriedade tem a ver com não ficar histérico, né? É exatamente o oposto de você não estar bêbado, você estar o tempo inteiro consciente. O fim está próximo, mas não há motivo para pânico, há motivo para equilíbrio. Os sóbrios aqui são aqueles que têm a mente clara, o coração estável e o espírito
disciplinado e por isso agem de acordo com a vontade de Deus. Essa mesma palavra também aparece nos escritos do apóstolo Paulo. Por exemplo, aos Tessalonicenses, ele vai dizer: irmãos, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A Timóteo ele vai dizer: tu, porém, ser sóbrio em tudo, suporta as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. A palavra sobriedade, então, sempre está ligada de alguma forma à questão escatológica, a maneira como nós vivemos, de acordo com o que nós esperamos para o futuro. Não é simplesmente um equilíbrio emocional, mas é uma postura espiritual diante da revelação de Deus. É manter o coração firme enquanto o mundo oscila. É não se deixar embriagar nem pelo medo, nem pela euforia, mas resistir à tentação de reagir por impulso e, em vez disso, responder às suas situações com fé. E em terceiro lugar, os cristãos devem ter uma vida de oração. Pedro vai concluir o versículo 7 dizendo: sejam criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ou seja, todo esse equilíbrio que ele descreve, essa importância de mantermos as nossas mentes lúcidas, o nosso coração firme, tem um propósito, que é sustentar a nossa vida de oração. Para Pedro, a oração não é apenas um apêndice da fé, não é algo que os cristãos realizam somente quando tem tempo, quando sobra um espacinho na agenda deles. Ela é o próprio respiro da alma, o meio pelo qual aqueles que são sacerdotes neste mundo permanecem em comunhão com Deus, enquanto vivem neste mundo que está passando. E notem, essa também não é a primeira vez que Pedro fala sobre oração. Na semana passada nós vimos com o pastor Rodrigo aqui, no capítulo 3, quando Pedro orienta aos maridos que tratem as suas esposas com dignidade. E ele vai escrever no finalzinho dessa orientação o seguinte, que eles devem tratar suas esposas com honra, com compreensão, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que interessante, meus irmãos. A oração, ela não é apenas uma disciplina pessoal, mas ela é um reflexo também da maneira como nós vivemos. Quando a nossa vida se desajusta, quando há dureza em nosso coração, quando há orgulho, negligência, a nossa vida de oração ela também vai vacilar. Ela também vai se calar. Mas quando há uma harmonia, quando há humildade, quando há perdão, quando nós buscamos viver os valores da palavra de Deus, quando nós buscamos a Deus com mais intensidade e queremos não só o seu perdão, mas queremos viver realmente uma vida livres dessa influência pecaminosa, a nossa oração, ela vai florescer, ela vai voltar a ser intensa, constante. Pedro quer então que os seus leitores entendam que diante da proximidade do fim, a resposta certa não é o desespero, mas é a oração. Quem sabe que este mundo caminha para a sua consumação, precisa orar de um modo diferente. Orar, talvez não por conforto, e claro, não há problema em orar por conforto, é importante, mas talvez esse não deva ser o grande foco das nossas orações, mas sim a santidade. Orar não apenas por bênçãos, mas por fidelidade. Orar para que a igreja permaneça firme em sua missão, para que o evangelho alcance novos corações, para que a esperança de Cristo não se apague em meio às pressões deste mundo. A consciência de que nós vivemos um momento em que o fim está próximo, não deve nos levar a fugir do mundo, mas a nos colocar de joelhos no chão, diante de Deus, pelo mundo. Por isso, queridos, por mais que nós falemos sobre oração, e oremos juntos, nos nossos cultos, nos grupos, nos lares, é importante lembrar que
Esse é um meio de graça que Deus concedeu a todos os seus filhos. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que nós temos, através de Jesus Cristo, pleno acesso ao trono da graça de Deus. Isso significa que, em última análise, você não precisa de um intermediário humano para orar por você. Esse é mais um princípio que a reforma buscou resgatar. Todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos orar. Claro, nós pastores vamos interceder por você com muita alegria, é uma honra orar com você, por você. Mas a oração é uma vocação de todos os crentes. Uma marca indispensável do sacerdócio real. Sem a oração, a igreja não anda. O crente não amadurece. O nosso coração perde o rumo. E nesse sentido, a orientação de Pedro para nós é muito clara. Foquem no que é eterno e não no que é passageiro. Assim, meus irmãos, viver como sacerdotes neste mundo, sabendo que o fim está próximo, é não dar lugar ao delírio escatológico. É não dar lugar ao desespero. É não cair vítima desse mundo que nós falamos tanto em combater. É viver ansioso, é não viver ansioso como quem não tem esperança. Não viver distraído como quem não tem missão. Não perder o foco do reino de Deus e se deixar levar pelas notícias, pelas crises, pelos medos. Não podemos esquecer que nós não fomos chamados para adivinhar quando é que o fim virá. Quando é que Jesus vai voltar. Mas nós somos chamados para viver de forma fiel até o fim. Até Jesus voltar. Por isso Pedro nos chama a vivermos com discernimento, equilíbrio e oração. 3 marcas de quem entende que o tempo é breve, mas o reino é certo. E meus irmãos, talvez o grande desafio desse texto para nós hoje seja justamente esse. Voltarmos a vivermos com foco, com devoção, com propósito. A palavra do Senhor não quer que a gente apenas saiba que o fim se aproxima. Ela quer que isso transforme a maneira como nós vivemos agora. Que as nossas orações sejam mais sinceras, mais fervorosas. Que as nossas decisões sejam mais ponderadas. Que a nossa fé seja mais sóbria. Talvez você precise pedir então a Deus que hoje Ele renove em você esse senso de urgência. Não o pânico. Que Ele desperte em você o desejo de viver de forma santa, equilibrada, perseverante. Que você volte a orar com o coração inteiro, a buscá-lo com diligência, a servir com amor. Porque o fim de todas as coisas está próximo, sim. Mas o Senhor que vem é o mesmo que já está conosco através do seu Espírito Santo. Ele é quem nos sustenta, nos consola, quem nos chama a viver cada dia com os olhos fixos na sua glória. Então, meu irmão, minha irmã, não viva como quem dorme. Não viva como quem se desespera, mas viva como quem espera em Cristo. Não se perca no barulho do mundo, nas tentativas de te levarem ao caos, de se desesperar, mas se firme na palavra. Não desperdice os seus dias com o que é passageiro, mas use-os para amar, para servir, para orar. E quando Cristo vier, que Ele nos encontre assim, criteriosos, sóbrios e de joelhos, vivendo o presente, com o coração no futuro, nesse futuro glorioso que está preparado para nós, onde não haverá mais morte, mais choro,
mais preocupação, mais dor, porque todas essas coisas passaram e Deus estará conosco de forma plena, como nós nem conseguimos imaginar. Ele estará conosco. Amém? Deus te abençoe.